Os olhos e orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de podermos estar mais uma vez com esta nossa live no ar e os teus filhos estarem assistindo e o alcance que estamos conseguindo, Senhor, de muitas pessoas que estão sendo atingidas, muitas pessoas que estão recebendo a tua bênção através desta página. Senhor, muito obrigado, que o teu poder se manifeste através das vidas, através do ouvir a tua palavra, que ao som da minha voz, Senhor, haja a manifestação do teu Espírito, para que eles recebam, Senhor, desse contato divino da tua graça com eles, para que haja ânimo nos corações, para que os teus filhos se unam em prol da tua palavra, em prol da tua igreja, que sejamos um só em Cristo. É o que nós te pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, estamos caminhando para uma situação de caos e a gente já conversou isso com vocês. Nas lives anteriores eu tenho falado sobre isso, não há como, né? Ontem eu li alguns textos onde o profeta Ezequiel fala que ainda que se Deus se irasse contra a terra e mandasse sobre ela o castigo, ainda que os 3 homens preferidos dele, lógico que na época de Ezequiel, 600 anos quase antes de Jesus, eram esses 3 homens, Noé, Jó e Moisés, ainda que esses 3 homens estivessem lá pedindo para Deus não mandar a maldição, somente eles 3 se salvariam e todo o restante, nem os filhos deles se salvariam, a não ser que eles também clamassem por suas vidas. E falamos isso ontem aqui, para tentar demonstrar que Deus não tem parentes, Deus só tem filho. Então, temos que ensinar aos nossos filhos a serem filhos também, temos que ensinar aos nossos sobrinhos a serem filhos de Deus também. Não adianta a gente tentar achar que com a nossa oração vamos apadrinhar alguém e Deus vai ouvir a nossa oração, porque fulano, aos nossos olhos, é muito bonzinho e Deus vai ouvir a nossa oração para salvar fulano, independente da sua decisão em aceitar Jesus ou não. Hoje eu também quero dizer uma coisa que talvez não vá agradar muita gente. Eu sei que tem muita gente orando pelo Brasil, eu sei que tem muita gente. O Brasil é a 2ª nação cristã do mundo, a primeira é os Estados Unidos. Só que vocês sabem muito bem, o que eu vou dizer aqui não é desconhecido, você encontra essas informações no Google. A maioria dos cristãos nos Estados Unidos são cristãos nominais, eles apenas confessam que creem em Deus, confessam que são cristãos, mas a maioria deles não segue fielmente a nenhum conceito doutrinário bíblico como demonstração da vida diante de Deus. Confessam a fé cristã porque já faz parte da cultura, do conceito cultural. A maior nação evangélica realmente do mundo é o Brasil, no contexto evangélico. Agora nós estamos falando de evangélicos, não só de cristãos no sentido, mas de evangélicos. E nós, evangélicos, estamos sempre clamando pelo país, clamando pelo governo, clamando por tantas coisas. Mas uma coisa que eu quero que você entenda uma coisa nós queremos clamar pelo país para que Deus mande, por exemplo, a cura do vírus, ou que Deus mande a solução para os problemas da nossa política. Mas essas orações vão acontecer exatamente como o profeta Ezequiel está dizendo. Nós vamos conseguir sim salvar a nós mesmos, salvar a nossa família, porque a igreja no Brasil é uma igreja muito dividida. Nós, cada um temos uma denominação, cada um brigamos por um conceito doutrinário, cada pastor tem lá o seu jeito, a sua forma lá, e é muito difícil uma unidade, fazer com que todos se unam em prol da nação verdadeiramente, né? As últimas eleições que colocaram o Bolsonaro no poder, na minha opinião, como pastor, né, nunca escondi isso, foi só uma forma de atrasar um pouco esse conceito do comunismo para que ele tomasse conta também do Brasil, porque a tendência é o mundo inteiro estar dentro do conceito comunista, que vai ser a forma de governo do anticristo, porque o anticristo será um comunista, o anticristo será um ditador que não vai dar trela, ele vai punir severamente a todas as pessoas, ele vai trazer tudo para o Estado, ele vai estatizar todas as coisas,
é um comunista no sentido mais puro da palavra, porque é isso que a Bíblia diz. Então, pastor, não, vamos orar para o anticristo não vir. Eu não sei se essa oração seria uma oração sábia, porque ele vem. Algumas coisas nós, igreja, não podemos intervir, não podemos mudar. A gente tem como orar pelos nossos filhos para que eles sejam abençoados. A gente tem como pedir a Deus que nos guarde um tempo mais desse vírus, pedir a Deus que nos dê a sua presença para que a gente possa suportar os maus dias. Mas o que tem que vir, virá, dependendo ou não da nossa oração. Porque a nossa oração não vai mudar os planos que já estão estabelecidos, os tempos que já estão determinados para se cumprirem. Então, é uma triste notícia, talvez, que eu esteja dando para você, mas a gente, quando houve lá a ideia de jejuar pelo país, legal, vamos jejuar, vamos orar, jejuamos. Jejum é uma coisa que faz bem individualmente a todos os crentes, né? Mas, no fundo, a gente sabe que a Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia é a palavra de Deus e para que ela se cumpra, nós não temos como pedir a Deus, Senhor, não cumpra. Senhor, apaga o inferno, não deixa o inferno continuar queimando pessoas. São orações que nós não vamos conseguir vitória nos seus efeitos, porque vamos estar orando contra uma coisa que não compete a nós. A nossa oração tem que ser, ora vem, Senhor Jesus. A oração da igreja é, ora vem, Senhor Jesus, é Maranata. Sempre conectados em Deus para suportar todas as coisas que têm que se cumprir. E essa é uma verdade, né? Então, na minha opinião, se nós não tivéssemos Bolsonaro como sendo o presidente do país, o país já estaria mergulhado no comunismo já há 2 anos. Isso é uma verdade que não tem como negar. Eu não estou aqui defendendo político tal, nem político C, nem B, nem D, mas o que eu quero dizer a vocês é que todo conceito internacional para que o anticristo tome poder vai ser um processo ditador, um processo onde o povo não terá voz, onde as pessoas não terão direitos, porque vai ser um sistema de ditadura. Esse é o sistema do anticristo que vai acontecer. Por quê? Porque esse é o diabo. O diabo é assim, mas como ele se tornou assim? Como o diabo passou a ser diabo? Como Satanás deixou de ser o anjo de luz para ser a criatura que ele é hoje, para ser o ser abominável que ele se tornou hoje? E isso é que eu quero que você preste atenção, porque nós vamos nos deter exatamente nesses textos para estudarmos um pouquinho do caráter de Satanás, para sabermos como vai ser o caráter do anticristo. O anticristo vai estar possuído por Satanás. Ele vai estar praticamente uma incorporação de Satanás numa pessoa. E a gente só encontra isso na Bíblia 2 vezes. Uma lá com relação a Judas, onde o texto diz que tendo entrado nele Satanás, ele foi e fez o que fez, e o anticristo. As outras formas de possessão demoníaca que nós vemos, todas elas na Bíblia, são de seres demoníacos, que estão abaixo da autoridade do diabo e respeitam o que ele manda. Nós sabemos já, eu acho que tudo isso já é sabido de todos vocês, que Satanás, quando pecou, levou com ele 1/3 parte dos anjos, e ele domina sobre todas essas coisas. Mas será que Satanás sempre foi assim? Será que Deus criou um ser tão abominável, tão terrível? Não, e é isso que nós estamos lendo, e eu quero convidar a vocês a relermos um texto que lemos ontem e continuarmos daí, então, o nosso estudo a respeito desse ser, dessa figura tão terrível, tão cheia de problemas, e por que a Terra foi tão atingida com o pecado desse indivíduo. O que tem a Terra a ver com esse indivíduo, o que esse indivíduo tem a ver com o planeta Terra, eu vou te dizer tudo, certo? Então, mas Deus não fez e não deu para o homem? Sim. O homem, infelizmente, ao pecar, tirou toda a autoridade que estava sobre ele, que vinha de Deus, e deu para o pecado, porque o pecado fez separação do homem para com Deus. Então Deus agora está separado, o homem se afastou de Deus e se uniu ao diabo para viver sobre o planeta Terra. Então deu autoridade para o diabo agir sobre todas as coisas. Então o mundo jaz do maligno. Não adianta a gente achar que não adianta a gente achar que Deus vai salvar o planeta Terra
porque o planeta Terra já está estabelecido para cumprir-se uma sentença sobre ele e não temos como mudar isso, não adianta. O que nós temos como mudar são os nossos filhos, aconselhando, pregando o evangelho, a nossa família, aqueles que nós ainda podemos pregar. Então, por isso esse vídeo, para que você possa reproduzir, para que você possa compartilhar, para que você possa pedir a outros que visualizem, para que a mensagem da salvação chegue ao máximo de pessoas possível, para que possamos salvá-las deste mundo e das mãos do anticristo que será possuído pelo diabo. Então eu quero que você entenda bem isso. Mas quem é essa figura tão cruel, tão terrível? Será que ele sempre foi assim? O texto bíblico diz que não. Então vamos começar por Ezequiel, relendo o texto que lemos ontem, e daí vamos seguir na sequência dos textos. Amém, queridos? Então eu li ontem Ezequiel capítulo 28, do 12 até o 18, e eu quero que você leia comigo. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E eu expliquei ontem que o rei de Tiro aqui é uma figura de linguagem, é apenas uma tipificação de um rei que era cruel, que tinha maldade no coração e por causa do seu orgulho, da sua vaidade extrema, ele acaba recebendo uma sentença de Deus contra ele. Mas nessa sentença, Deus usa o profeta para também nos dar uma tipificação, um quadro paralelo, de parábola, a respeito da personalidade maligna que estava sobre Tiro, o rei, que vinha de uma outra pessoa, que no caso era Satanás. Por isso que nós vamos encontrar muitos títulos e predicados dados a esse rei de Tiro, quando na realidade nenhum ser humano conseguiria ter tais adjetivos, tais predicados, tais elogios, tais nomes de honra, tais cargos importantes, como os que nós vamos ver aqui. Então é lógico que nesse contexto aqui, o texto é figurado, tá? O texto é uma alegoria feita à figura do próprio Satanás, e nós vamos entender isso no contexto do próprio texto, certo? Então diz ali, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei do Tiro e diz, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Então a primeira palavra que nós encontramos aqui é esse título, aferidor da medida. Aquele que estava acima de toda a questão de conferir se as medidas estavam perfeitas. O aferidor da medida é o administrador, é o que comanda, é o cara que faz a justiça, é o cara que vê se as coisas estão certas, é o indivíduo que tem todo o controle da administração, ele é o que comanda todas as regras, as decisões da justiça sobre todos os outros. Então, abaixo de Deus vinha esse indivíduo que estava sobre os outros, conferindo todas as formas de vida, de comportamento de todos os outros. Então, abaixo de Deus vinha ele. Era o ser mais importante. Era como um José no Egito, que só Faraó estava acima dele, mas ele, José, tinha autoridade sobre todas as outras coisas. Então, esse título, aferidor da medida, é aquele que está acima de todos para poder conferir se todos estão dentro do conceito de justiça, de lealdade, de obediência, de respeito, de sinceridade e de tantas outras coisas que são importantes no ambiente divino, porque na Terra a gente já não encontra mais essas coisas já há bastante tempo, né? Então vejam, ele era o aferidor de medida. Aí veio, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Meu Deus do céu, ele não está falando do Jorge Videiro, perfeito em formosura, era o ser mais lindo, era o ser mais glorioso, mais fantástico, mais especial, criado por Deus. Então, de dentro da criação de Deus, aquilo que era mais importante era esse ser. Este ser era lindo e perfeito, acima de todos em sabedoria e em formosura, certo? Estavas no Éden, jardim de Deus. Repare aqui a palavra Éden como sendo o lugar onde Deus criou com todo carinho. Mais uma vez a palavra Éden se referindo a um lugar na terra, porque o jardim do Éden lá de Adão recebem também a palavra Éden se referindo a um lugar na terra, tá certo? A gente vai continuar a falar sobre isso daqui a pouco.
Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então, qual era a diferença? Lá no Jardim do Éden de Adão, a terra era coberta por sementes, por árvores, por frutíferas. No caso desse indivíduo aqui, ele andava no meio das pedras preciosas. E reparem a quantidade de pedras, porque tem a ver com o número 10. Lembre-se dos 10 mandamentos. Lembre-se das 10 pragas do Egito. 10 na Bíblia tem a ver com autoridade, com sentença, com aquilo que vem de Deus para estabelecer regras sobre os outros, para estabelecer o domínio de Deus. Por isso que o Egito teve que se curvar diante das 10 pragas, mostrando que Deus está acima da autoridade que o Egito tinha, acima dos deuses do Egito. Então repare que a cobertura deste indivíduo que reinava deste jardim chamado Éden, ela tinha a primeira sardônia, a segunda topázio, a terceira diamante, a quarta turquesa, a quinta ônix, a sexta jaspe, a sétima safira, a oitava o carbúnculo, a nona a esmeralda e a décima o ouro. Então 10, que dava a ele toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele tinha todo o seu reino precioso como um reino completamente rico dessas especiarias, dessas pedras, desses elementos tão extraordinários, né? E continua, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, desde o dia em que foste criado, foram preparados. Então, tudo tem a ver com música, tem a ver com a forma de louvor, de adoração, tem a ver com todo o contexto de sonoridade, né? Porque a música foi criada no céu. O céu tem muita música, tem muita adoração, tem muito louvor. E ele também tinha a responsabilidade. Imagine como um pastor vice-presidente, toda a autoridade está sobre ele e só tem uma pessoa acima dele, que é o presidente, tá certo? Mas ele não quis ser vice, ele quis ser o presidente e tentou botar o presidente para fora. Tem muita gente tentando botar presidente para fora, não é só aqui no céu também, isso já aconteceu. Tudo que você vê acontecendo hoje, já aconteceu no céu. No céu, lugar santo, lugar maravilhoso, feito por Deus, com sua glória, com a sua luz. Se no céu essas coisas já aconteceram, imagine na terra. Certo? Então não fique triste porque você está vendo hoje traição, porque você está vendo muita coisa acontecer, as pessoas se traindo, as pessoas se degladiando, as pessoas se confrontando por causa de bobagem, por causa de conceitos políticos, de conceitos tolos, às vezes por causa de regras denominacionais, os filhos de Deus se dividem. Por quê? Porque esse espírito maligno já está sobre a terra há muito tempo, já vem preparando a terra para um confronto. E o povo de Deus não faz outra coisa a não ser se dividir por causa de doutrinas, por causa de costumes, por causa de regras, por causa de tantas coisas que são de vaidade, que só preenchem o orgulho e o ego, mas que não chegam a uma unidade diante de Deus. Por isso é que aquele texto não se cumpre no Brasil. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não estamos vendo humilhação, não estamos vendo comoção, não estamos vendo súplica, não estamos vendo arrependimento, não estamos vendo ninguém se curvando, não estamos vendo, o que estamos vendo é todo mundo, cada um fazendo a sua. Hoje mesmo eu li uma coisa interessante, até publiquei um post interessante, de um pastor dizendo, puxa vida, não façam lives no horário da live da igreja, porque vocês dividem, né? Então o povo de Deus está fazendo isso, eles estão ignorando. Opa, tem gente que está achando que esse vírus aí é uma forma dele tirar férias, então ele quer receber, mas não quer trabalhar, e ele está achando que é legal isso aí, o vírus, oh, que vírus maravilhoso, porque dessa forma eu não preciso mais ir à igreja, não preciso mais ter compromisso com nada, eu vou viver a minha vida do jeito que eu bem entender. Ele está se esquecendo que tudo que está acontecendo está se cumprindo, porque a palavra de Deus está mostrando que o dia do Senhor já está chegando. Ele não vai chegar, ele já está chegando, certo? Então vejam que esse indivíduo também gostava de música. Então você que é músico, cuidado, porque você é um dos primeiros a ser tentado, tá?
começa a se achar artista, começa a se achar especial, começa a achar que porque você toca bem, você tem que ser aplaudido, e daqui a pouco você está se rebelando também contra a autoridade e sendo punido severamente por Deus, e depois nem sabe por quê, infelizmente, porque não é tão sábio para entender as coisas magníficas de Deus. Mas vamos seguindo aqui. Então, olha o texto agora que vai dizer, tu eras querubim. Querubim é um guardião, é um administrador-mor, é um comandante-geral, é alguém que está acima de toda autoridade, ele tem autoridade constituída. Então, abaixo de Deus, vem os querubins, aqueles que estão no comando. E sempre que Deus quer guardar alguma coisa, ele põe um querubim. E querubim com espada na mão significa a autoridade de Deus para que não haja nenhuma forma de descumprir as regras de Deus. Então, os querubins são legisladores, comandantes, administradores, aqueles que têm autoridade. Por isso que quando o homem peca lá no Jardim do Éden, Deus coloca querubim para o homem não voltar mais para o Jardim do Éden. Na Arca da Aliança, querubim, guardando a presença de Deus. Dentro do tabernáculo, querubins, mostrando que a presença de Deus é sempre guardada e glorificada. Então, querubim é um cargo que nenhum ser humano com mais oração e jejum que fizesse, receberia. Então é lógico que nesse texto a alusão não está sendo ao rei de Tiro, mas a este ser que foi rei no passado, que reinou, que teve capacidade, que teve autoridade no passado, mas que perdeu essa sua capacidade, certo? Olha que ele era querubim ungido para proteger. Então ele foi dado por Deus, ele foi criado por Deus para proteger, e aquilo que ele tinha que proteger, ele mesmo tomou. Aquilo que ele tinha autoridade para fazer, ele usou a autoridade que tinha para se apropriar do que não era dele. Ele usou a autoridade que Deus deu para ele se apropriar e fazer com que o nome dele crescesse, a fim de que desse um golpe, a fim de que tentasse tomar o governo mais tarde. Querubim ungido para proteger te estabeleci no Monte Santo de Deus. Guarde bem esta palavra, que ele tinha o direito de ficar no Monte Santo de Deus, mas ele não tinha a posse do monte. O monte não pertencia a ele. Assim como no Jardim do Éden, tudo pertencia ao homem, mas a árvore que ficava no centro não pertencia ao homem, era o símbolo da presença de Deus. Então Deus deu ao diabo todas essas coisas, mas o monte pertencia a Deus e ele tinha que guardar o monte. E o monte foi o que ele quis. Ao homem, Deus deu tudo, mas a árvore ele não podia tocar. Mas a árvore foi o que ele quis tocar. Assim como nós, Deus dá 100 e pede a você 10 de volta. Mas é os 10 de Deus que você acha que tem que gastar, não é? Porque você não entende o caráter de Deus. Deus é uma pessoa, ele se repete. Ele vai se repetindo nas suas ações porque ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Então ele tem um jeito de agir, ele tem um jeito de ser, ele tem um jeito de amar, de se dedicar. Então se você se rebela contra as coisas que pertencem a Deus e usa um direito que não é seu, você está em pecado contra Deus. Seja o que for que você achar que tenha direito, se o direito não é seu, pertence a alguém, você está em pecado contra Deus, sim, tá certo? Está em pecado contra Deus, sim. Então veja, ungido para proteger, te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. Por quê? Porque ele brilhava. Já eu vou te dizer o título que ele tinha. Aliás, vocês já sabem, ele era chamado de a estrela da manhã, aquele que brilhava, aquele que era estrela, aquele que trazia luz. Daí a expressão que vem do grego Lúcifer, que tem a ver alguém cheio de luz e cheio de fé. Essa palavra não está na Bíblia, mas foi uma palavra que se originou da formação do grego, quando se referia a esse indivíduo que é o diabo, é o enganador, o mentiroso, o pai da mentira, aquele que vem desde o passado mentindo e fazendo com que as pessoas se curvem às suas mentiras. Tá certo? Então, quando ele andava, o brilho dele resplandecia. Por isso que diz que as pedras afogueavam.
É porque o brilho dele refletia. Então não precisava de sol no ambiente dele, não precisava de lua no ambiente dele, porque no ambiente dele, ele era a estrela que brilhava. Mas quando essa estrela se apaga, aí Deus precisa fazer com que a verdadeira luz apareça, e a gente vai voltar a falar nisso daqui a pouquinho de novo, se o Senhor nos permitir. Então ele andava no meio das pedras afogueadas, perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade dentro do coração dele. Por quê? Ele começou a pensar, poxa, por que eu posso ser o segundo se eu posso ser o primeiro? Por que eu tenho que ser o segundo se eu posso ser o primeiro? Afinal de contas eu sou famoso, afinal de contas todos me amam, afinal de contas todos os anjos me respeitam, afinal de contas sou eu que trabalho e tenho autoridade sobre os anjos, por que Deus tem que ser glorificado e eu não? Então ele vai dar o golpe. Né? Ele vai dar o golpe. Se você ler a história do Império Romano, ela é cheia desses mini querubins que dão a volta nos seus governantes, matam o imperador e eles mesmos assumem como imperadores. E isso não terminou lá, não. Hoje continua a mesma coisa na maioria dos lugares. É sempre assim, o homem tentando dar golpe para pegar o lugar do outro. Isso tem a ver com o ser humano possuído pelo espírito do diabo, certo? Então, na multiplicação do teu comércio, olha, aquela ideia de eu te dou isso, você me dá aquilo, é um comércio que não tem a ver com dinheiro, porque na época não tinha dinheiro, então eu te dou isso aqui, você me dá aquilo. Se eu deixar você fazer isso, você faz aquilo. É o que a gente vê aí. A gente viu, né, muita gente sendo presa por causa desse comércio, desses interesses, né, especiais que são dados a alguns pela troca do enriquecimento ilícito, vendendo o título, vendendo o cargo, vendendo a confiança, vendendo a autoridade, vendendo tudo que o povo confiou para que se transforme num ser abominável, num ser desprezível, né? Que essa é a história do diabo. Então, veja, multiplicando o seu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Não respeitou ninguém, a violência, o ímpeto da vaidade, o ímpeto do orgulho, o ímpeto de se achar tão importante, acabou com que ele pecasse e profanasse tudo aquilo que ele devia guardar, tudo aquilo que ele era símbolo para ser respeitado, agora ele destrói tudo, porque a ganância está dentro do seu coração. E o texto diz, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Tu queria tanto o monte, agora tu perdeu o monte. Te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para olharem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes o teu santuário, e eu te pus, te fiz sair do meio de ti fogo que consome a ti, e te tornei em cinzas sobre os reis da terra. E todos os olhos olharão, contemplarão e dirão, é este o que governava? Essa é a verdade. Ainda em Ezequiel, capítulo 31, eu quero que você acompanhe, se você tiver com a sua Bíblia, depois, se quiser, agora confie que eu estou lendo, mas depois confira. Ezequiel 31, do 4 em diante. As águas fizeste crescer, o abismo exaltou as suas correntes e corriam um torno da sua plantação. Elas enviavam os regados de todas as árvores do campo, por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviava, e todas as aves do céu se aninhavam no seu ramo, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assemelhavam à sua sombra. Quer dizer, era uma pessoa amada, era uma pessoa respeitada, e por causa dele a justiça foi feita, e por causa dele muitas coisas gloriosas foram feitas, e todos vinham para honrá-lo, todos vinham para parabenizá-lo, todos vinham para ficar debaixo da sombra dele. Os pássaros vinham para se aninhar nos seus galhos, porque era o símbolo de retidão, era o símbolo de justiça, era o símbolo de confiança diante de Deus, né?
E o texto continua, e assim era formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não podiam escurecer o jardim de Deus, as faias não igualariam os seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim se assemelhava. Note que aqui ele está comparando o jardim com o próprio céu, né? É uma figura de linguagem. Se assemelhava a ele na sua formosura. Não tinha ninguém igual. Era o camarada mais querido, mais amado, mais respeitado. O sinete da perfeição, gente. Que coisa terrível, que coisa fantástica. Formoso o fiz, e a multidão dos seus ramos e todas as árvores do Éden, do jardim de Deus, invejavam a você. Diziam, puxa vida, esse camarada é demais, todos achavam, mas aí o que ele faz? Ele usa esse prestígio para tentar dominar as pessoas e lutar contra Deus. Por isso que lá em Apocalipse você vai ver, quando João declara, ele diz, e houve batalha no céu, e o dragão, a antiga serpente, vai batalhar, e a terça parte dos anjos vai se unir a ele, e Miguel, o comandante dos exércitos do Senhor, vai batalhar contra eles, com a autoridade de Deus, para banir esses seres do céu definitivamente, certo? Mas onde ele vivia então? Ora, este ser era uma criatura, não era o Criador. Ele era um ser criado por Deus. Então, como ele vivia, ele não era onipresente, ele não era onisciente, né? Ele não era onipotente, porque ele estava abaixo de Deus, ele era criatura, Deus era o Criador. E é importante a gente ler agora Isaías capítulo 14, a partir do versículo 8. E o mesmo contexto das faias e cedros nós vamos encontrar nos dois profetas, as duas formas de vez em quando dá uma caída ali, mas eu acho que está continuando a manter. Então veja, o capítulo 14 de Isaías, a partir do versículo 8, diz assim, ó, até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano dizendo, olha o que eles vão dizer, preste atenção do que os cedros do Líbano vão dizer, cedro não diz nada, essa é uma figura de tipificação folclórica para se referir aos seres divinos, aos seres celestiais. Cedro é a madeira mais nobre de todas, e os cedros diziam, olha a frase, desde que tu caístes, quem caiu? Nunca mais ninguém sobe contra nós para nos derrubar. Os cedros, os anjos, dizendo, desde que tu caístes, nunca mais subiu ninguém aqui para nos derrubar. Por quê? Porque tu fostes derrubado com os teus e agora tem paz. Agora o céu está em paz. Não há mais quem suba para cortar ninguém. Não há mais quem suba para se rebelar contra Deus, porque Deus puniu severamente a este ser que estava fora do céu e sobe até o céu para tentar derrubar os que lá estavam e consegue derrubar até essa parte deles. Agora preste atenção, versículo 9 diz assim, o Sheol desde o profundo, o inferno, desde o profundo se turbou por ti para sair ao teu encontro na tua vinda. Ele despertou por ti os mortos, todos que eram príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos que eram reis das nações. Então agora o que vai acontecer? A terra toda vai vir ao encontro deste ser maligno, perverso, que foi destituído de Deus, para lhe dar toda a autoridade, para lhe dar toda a capacidade de governo. E ele vai assumir então o controle do planeta Terra. Ele vai ser o soberano sobre toda a terra, porque os que reinavam sobre a terra lhe deram toda a autoridade. Certo? Versículo 10. E todos responderão e te dirão, tu também estás fraco como nós? E se tornaste semelhante a nós? Quer dizer, tu também foi destituído? Tu prometeu que ia tomar o céu? Tu prometeu que ia nos dar uma grande oportunidade e agora tu também está junto com a gente? Você que um dia
colocou ordem sobre nós, você que um dia nos puniu, nos advertiu, você que um dia serviu de regra, de liderança sobre nós, agora tu também adoeceu. Por quê? Porque se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância do próprio coração, certo? E aí vem o 12, que é o principal que eu quero que você guarde no seu coração, esse texto, para que você nunca mais esqueça. Olha o 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã. Veja que a palavra estrela da manhã aqui está sendo usada para ele, para Satanás. Ele era a estrela da manhã? Sim. Ele brilhava? Sim. Sobre onde ele brilhava? Vamos ver, o próprio texto vai mostrar. Ele tinha luz, ele tinha esplendor, mas tem um detalhe aqui que o próprio texto dá, olha. Estrela da manhã, filha da alva. A alva é a verdadeira estrela. Ele é filho, ou seja, o pai é a verdadeira luz. Ele é filho, então o pai é o criador. Ele era filho, ele era criatura. O pai é o dono de toda a luz, a resplandecente estrela da manhã, aquele que criou todas as coisas, aquele que estava com Deus no princípio e sem ele nada do que foi feito se fez. É o Criador, é a estrela verdadeira, a resplandecente, é o Pai, é Jesus na sua trindade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não, ele é criatura, ele é filho da alva. Então ele tinha poder de brilho? Tinha, mas o brilho que refletia nele vinha da verdadeira luz, que era a sua paternidade, no caso Deus. Ele era filho, né? Mas acima dele tinha um pai. Se ele era filho, a luz não emanava dele, emanava daquele que estava sobre ele. E quando ele cai, ele perde o seu brilho, ele se apaga. E é aqui que muita gente perde um pouquinho o contexto do texto, porque veja o que diz assim, ó: como foste lançado por terra, tu que se mostrava grande e fazia com que todos se prostrassem diante de ti. Como foste lançado por terra e não na terra. Muita gente interpreta, então, que aquele período caótico foi porque o diabo pecou lá no céu e Deus, com raiva dele, jogou ele lá de cima e ele caiu na terra e aí a terra se tornou caótica e vazia. Não, o texto não está dizendo isso. Lançado por terra é uma expressão que dá a entender o quê? Foi destituído, foi envergonhado, foi humilhado, perdeu sua grandeza, perdeu o respeito que todos tinham por ele. Todos tinham por ele uma confiança, agora perdeu a confiança. Todos tinham ele num alto patamar de glória, agora perdeu tudo isso, tudo. Todos os que o respeitavam passaram a vê-lo como sendo um desprezível. As suas características mudaram, a sua forma de ser mudou, a sua retidão do aferidor de medida perdeu tudo. Por quê? Porque caiu, porque pecou, porque cair significa a queda espiritual de um ser que antes estava na presença de Deus, mas que agora não tem mais essa presença de Deus. Então, cair do céu não é no sentido de cair da terra, mas cair por terra. Lógico que ele não é mais a autoridade no céu, mas também não quer dizer que ele veio cair na terra. Mas por que a terra, então, torna-se caótica e vazia? O texto vai dizer, versículo 13 diz assim, ó: tu dizias no teu coração. Era o planejamento dele. Ele tinha tudo. Ele podia ir no céu a hora que quisesse. Ele tinha autoridade para governar todas as coisas. Ele tinha capacidade de comandar abaixo de Deus. Então ele podia ir onde ele bem entendesse. Mas ele estava agora em que lugar quando ele diz... No versículo 13, tu dizias no teu coração, tu planejava, no oculto, tu já tinha tudo ali mais ou menos organizado, tu já vinha maquiavelicamente coordenando um golpe contra Deus, né? E pensando que Deus não sabia e tal. Aí ele dizia no coração dele, eu subirei ao céu. Olha, é lógico, como ele não é onipresente, ele não estava no céu, a vontade dele era subir ao céu. Então, onde é que ele estava? Só existia céu e terra. Onde ele estava? Na terra.
Ele vivia na terra, ele comandava na terra, ele governava na terra, nessa terra pré-adâmica, e ele queria ir para o céu para governar lá também. É como se Deus dissesse, olha, tem aqui uma congregação, você vai liderar a congregação que é a terra, mas o céu comando eu. Mas ele queria governar o céu, ele não queria ser o comandante da congregação, ele queria ser o comandante de tudo, e quem quer tudo acaba ficando sem nada, certo? Essa é a verdade. Então, eu subirei ao céu. Ele não queria somente subir ao céu, olha, acima das estrelas de Deus. Então, ele queria ser mais do que todos os anjos. Ele queria ser o dono de tudo, o Senhor de tudo. Esse foi o problema dele, entendeu? Ele queria surfar na grandeza de Deus e chegar até a posição de Deus. Mas Deus não é tolo, certo? Então tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Quer dizer, ele tinha a vontade de possuir aquilo que não era dele. O monte pertencia a Deus, mas ele quer o monte. Porque tendo o monte, ele tem a autoridade de dizer, eu sou maior do que você, eu sou maior do que Deus, eu sou o tal, eu sou o que reino. É isso que está no coração de muita gente hoje. É muita gente hoje querendo ser o tal, o rei da cocada preta, o Senhor absoluto, aquele que tem toda a autoridade, aquele que manda em tudo. Ele não quer mais ser o segundo, ele quer ser o primeiro. Ele não quer estar mais debaixo de autoridade, ele quer ser a autoridade máxima. Ele quer ter carta branca para fazer o que bem entende, como se soubesse fazer alguma coisa, porque não tem competência. Tudo que ele fez foi indigno, tudo que ele fez foi inadequado, tudo que ele fez foi maligno, tudo que ele fez foi corromper a sua grandeza e a sua imagem para se tornar o ser asqueroso que ele é hoje. Mas não subestime, porque ele não morreu. Não, ele não morreu. O texto diz, e nós vamos ler com muita calma esse texto, talvez não hoje, não dê mais tempo, mas ele queria estar, veja o versículo 3, tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Versículo 14, subirei. Então, onde é que ele estava? Ele não estava em cima, ele estava embaixo. Se ele queria subir, é porque ele estava embaixo. E só existia céu e terra, ele queria comandar o céu. E Deus disse, não, aqui quem manda sou eu. Eu sou e serei, e ninguém será além de mim. Eu sou o que sou, e ninguém será além de mim, ninguém. Acima de Deus, ninguém. Deus é o soberano de todas as coisas, certo? Então, versículo 14, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não, meu filho. Você caiu, pecou e foi destituído, porque ninguém será semelhante a Deus. Hoje os homens querem ser Deus. Eu vou parar por aqui que o tempo não dá mais, a gente continua amanhã esse mesmo texto. Mas veja, o pecado de muitos hoje é querer ser superior. É, querer ser Deus. Ele quer ser tratado como Deus, ele não quer mais subir num púlpito, ele quer um palanque. Ele não quer mais ser um pastor de ovelha, ele quer ser um regente geral, sei lá de quê, né? E ele acaba sendo humilhado, ele se mete onde não é chamado, ele se mete com coisas que não são da diretriz dele. Por isso que alguém hoje sugeriu que eu falasse um pouco sobre as questões políticas. Eu disse, não, meu filho, o que eu tenho a falar na nossa página são respostas bíblicas para os problemas do mundo. E o que está acontecendo no mundo é a visão do que a Bíblia estabeleceu, que vai acontecer e nós estamos vendo acontecer. Os homens estão se traindo, os homens estão ficando cada vez mais possuídos pelo diabo, sem caráter, sem dignidade, sem respeito, sem moral. As coisas estão ficando podres. Está difícil hoje você confiar em alguém. Está difícil. Então, esse vírus veio para que muitos de nós soubéssemos que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo não está limitado ao nome da nossa igreja. E eu quero que você entenda isso, como povo de Deus, como servo de Deus que está me ouvindo. Se você está me ouvindo agora, saiba
que o diabo está agindo para destruir a igreja, porque é a única barreira que impede ele, é a única coisa que impede. Nós somos o sal da terra, e é o sal que impede a carne de apodrecer, é o sal que impede a carne de ser contaminada por todo tipo de vírus e podridão e bactérias e tudo que não presta. Nós somos o sal da terra e vamos continuar sendo sal. Não vamos nos meter nessas guerrinhas diabólicas, que um defende um lado, outro defende o outro, e acaba separando você. Igrejas estão se separando, membros estão se separando por causa de questões políticas, de questões doutrinárias, de questões doidas, tolas. Por que não podemos nos unir, povo de Deus? Por que nós não podemos ser um só diante de Deus? Por que temos que ter tantas barreiras, tantos nomes, tantas denominações, tantos títulos importantes para tanta gente? Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Isso é coisa do diabo. Nós não podemos deixar que o diabo vença essa batalha sobre a igreja. Nós somos mais do que vencedores no Senhor Jesus Cristo, e o diabo não vai entrar no nosso coração para nós nos rebelarmos também. Eu não vou me rebelar. Eu vou continuar na presença de Deus, eu vou aceitar diante de Deus o que Ele tiver que fazer, porque os seus estatutos são perfeitos, as suas regras são maravilhosas, a sua lei é digna, e eu sou um mortal que estou à disposição dEle para que Ele reine sobre essa terra e destrua esse anticristo e faça com que o seu reino se estabeleça, e eu quero receber o meu corpo glorificado para herdar a promessa que foi dada a mim e a todos aqueles que permanecerem de pé no juízo que Ele vai fazer. Estamos diante desse tempo, esse tempo já chegou, essa hora já é agora, o que tem que vir, já vem, não tem como a gente impedir mais. A única coisa que dá agora, não dá tempo mais para correr, para pegar azeite, para botar na botija, para voltar. Não, quem está com azeite entra no casamento. Quem não tiver vai ficar de fora. Agora é hora de você acertar a tua vida com Deus, se unir. Una-se com a sua família, una-se com os seus parentes, una-se com aqueles que clamam por Jesus igual a você, porque a única forma de nós escaparmos desse mal que está vindo aí é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós somos seus discípulos, nós somos seus filhos, nós somos seus aliados. Nós não vamos brigar por causa de homem algum, nós não temos idolatria por nenhum tipo de homem. A nossa salvação vem através de Jesus Cristo e do seu sacrifício naquela cruz. Amém, queridos? Então paramos aqui no versículo 14.